Olá, jovem, outubro de 2022, seja muito bem-vindo, @psicólogo Cadu com K nas redes sociais. Recuperando o senso de autoproteção. Você já ouviu falar sobre autoproteção? Eu vou começar com um exemplo bobo, para quem já andou de avião, uma pequena instrução. Caso haja uma grande turbulência, máscaras de respiração poderão cair frente à sua face e você deverá se proteger para certificar a proteção do teu próximo. Eu gosto e estou pensando e refletindo já faz 10 vídeos com base nesse livro chamado O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Ela fala a respeito da criatividade e dessa conexão com a criatividade, e ela intitula o Ser Supremo, ela nomeou como Deus, e você pode nomear como o que você quiser, só para você entender a linha de raciocínio, ok? Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Por exemplo, a gente, ou no caso quem se auto-sabota, cuidado, hein? Busca padrões tóxicos de comportamento e de pensamento aos quais se agarram para simplesmente bloquear o fluxo criativo. Uma forma também de autoproteção é o quê? É você estar conectado consigo, com a sua criatividade, com as suas potencialidades. A criatividade, segundo ela, é energia de Deus fluindo através de nós, ganhando força por meio de nós como uma luz que atravessa um prisma de cristal. Quando temos clareza sobre quem somos e o que estamos fazendo, a energia flui livremente e sem esforço. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma professora que há pouco tempo conheço, porém já procuro nutrir por ela uma grande admiração, e ela compartilhou que a vida dela criativa, ela também é uma profissional artista, né? E ela conseguiu desenvolver as suas habilidades apenas e a partir dos 50 anos de idade. Isso me deixou, assim, com muita esperança na vida, né? Porque eu, com 38 anos, beirando aí praticamente os 40, então eu fico pensando, falei, nossa, quanta coisa, né? Tiro por mim mesmo, eu ainda posso viver na vida que eu ainda nem vivi. Imagina na sua própria vida, já parou para pensar um pouquinho, coisas que você gostaria de fazer e você nunca se permitiu, nunca fez, nunca vai atrás, porque ou falta de recursos, ou por acreditar, né, e não se reconhecer como um ser potente, criativo. Acho que seria bom pensar a respeito. Dizer não pode ser a melhor forma de cuidar de si mesmo. Isso eu acho, olha, um pouquinho difícil, porém necessário. Eu vou trazer um outro exemplo. Chegou até mim, né, uma profissional da área da educação compartilhando a necessidade das estações do ano, né? E aí a gente estava conversando sobre as árvores. Eu falei, nossa, que pena, né, no outono, né? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, na verdade no final, né? Segundo o Sandy. E aí as folhas caindo, eu falei, poxa vida, né? Ela falou, mas é necessário, né? Para que aquela árvore, para que aquela estrutura se permaneça, né, no caso, nutrindo ou autonutrindo ou cuidando de si mesma, algumas folhas vão ter que cair, né? A seiva, né, a energia que ela divide, né, para suas áreas mais periféricas, ela infelizmente ela tem que voltar para si, e aí já na primavera as folhas retornam, as folhas voltam a nascer. Então, outra coisa a ser observada importante. No meio da dificuldade está a oportunidade. E aí vem uma grande palavra bem pequenininha, mas que ela acaba vindo associada a um bloqueio, que seria o quê? O medo. Quantas vezes o medo, né, da diversidade, da dificuldade, trabalhando com crianças. Aí vem uma atividade nova. Ai, não vou conseguir, que é isso? Muitas linhas. Quando, na verdade, ali está a solução. O enfrentar, o acertar, o errar, o tentar. E quando supera, que alívio. Bloquear é essencialmente um problema de fé, na mesma analogia que ela segue, tá?
Em vez de confiar em nossa intuição, nosso talento, nossa capacidade, nosso desejo, nós temos medo de onde nosso Criador pode nos levar com essa criatividade. Bloqueados, sabemos quem e o que somos. No caso, pessoas um tanto infelizes. Não estou falando que todas as pessoas que estão numa situação, seja de tristeza, seja de amargura, seja num momento de dificuldade, que elas estão. Então, cabe observar. A vida está um pouquinho amarga. Não estou falando que é o simples fato de você acordar e plim, como mágica. Não, justamente a frase anterior. Na adversidade pode estar a solução. Uma coisa bem evidente que está acontecendo aí nesse período de pós-pandemia é a ansiedade. E aí, se a gente conseguisse usar ela como um combustível. Imagina, sei lá, tipo, eu vou escrever, eu vou pintar, vou trabalhar. Vamos lá, sensação, ansiedade. Tentar usar a ansiedade. Depois que você conseguir, você vai ficar assim, ufa, não me bloqueei, usei a ansiedade e vou seguir. Logicamente, a gente vai ficar bem animado. Tome um outro cuidado. Workaholics são aquelas pessoas que acabam se ocupando, se atarefando para não pensar em muitas questões da vida. A verdade é que frequentemente estamos trabalhando para quê? Para evitar a nós mesmos, nossos cônjuges aí para quem é casado, ou os nossos verdadeiros sentimentos. Cabe a atenção para esse período, hein? Qual é uma solução para isso? A diversão. Aí você nomeia como você achar melhor. Mas a diversão leva também a nossa criatividade, que leva também a um certo fato de rebeldia. Os artistas, as pessoas que são criativas, saem um pouquinho da norma, que leva a sentir o nosso poder, ou a nossa criatividade. Para alguns dá um certinho medo. Mesmo 1 hora de trabalho criativo ou de brincadeiras contribui muito para diminuir o desespero com o excesso de trabalho que afasta nossos sonhos. Tiro por mim, num momento de vida universitária, tem momentos que eu tenho que realmente estudar, focar, ficar concentrado. E aí, uma coisa que me distrai muito seria a própria utilização de um dispositivo móvel, no caso, um celular. O que eu faço? Afasto ele, deixo ele um pouquinho distante, porque eu sei que ele pode até me trazer alguns benefícios, deixar mais desconectado do que eu teria justamente que fazer, porém, é só uma forma de procrastinar. Preste atenção nisso também. Se você não tem tempo para nada, então precisa abrir um espaço. Há de se pensar sobre isso. Trabalhei um período de tempo na minha primeira formação em psicologia, e eu tive a oportunidade de trabalhar na área de saúde com prevenção, no caso, orientação a respeito da área da saúde e doenças crônicas. Então, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, aumento do peso. E geralmente, quando uma situação já está em si alojada, quando já nos tornamos, com o nosso índice de massa corporal um pouco mais elevado, quando a nossa pressão já está alterada, ou quando a diabetes já está instaurada, aí a gente tem que parar e repensar as nossas rotinas, os nossos hábitos. Aí você fala, por que eu não parei para pensar um pouquinho antes? E aí uma dica, a vida não examinada não merece ser vivida. Quem falou isso foi Platão. Lembra que eu falei do outono, E aí é outra área que também pode dar um pouquinho de medo, porque você fala, nossa, mas e agora, Um período de seca. E o que pode acontecer? Eu gosto desse exemplo do livro que fala assim, que uma seca é uma fase de luto sem lágrimas. Pensa o desespero emocional e psicológico de alguém que tenta muitas coisas na sua vida e por algum motivo patina. Um outro exemplo bacaninha é, secas são terríveis. Secas doem, secas são temporadas longas e sufocantes de dúvidas que nos fazem crescer, nos dão compaixão e florescem inesperadamente. Na vida, no caso, criativa, secas são necessárias. Muitas vezes a gente não gostaria de passar por adversidades na vida, O tempo no deserto nos traz claridade e caridade.
tomar cuidado para a gente não cair num outro ponto bem difícil, que seria a competição ou a comparação com outras pessoas. Não é bacana. 2 últimos pensamentos. Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Lao Tse. E o último, prometo. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Quem falou isso? Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung. Convido você a fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Se achar necessário, procure um profissional especializado, um profissional da área da saúde, um profissional da área da saúde mental. Pode ser um grande auxílio nesse seu processo de autopercepção. Muitas vezes nesse processo você pode ouvir alguns barulhinhos internos. Esse interno especificamente, na verdade, é um externo, um carburador de uma moto que ele desencadearia emoções e sentimentos não apreciáveis, principalmente no compartilhamento desse vídeo. Segue essa dica, satisfação!